salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sempre é um motivo de honra, né? Está ministrando a palavra do Senhor. Sempre é um motivo de honra, sempre é um motivo de nervosismo. A gente acha que está tranquilo, mas quando chega aqui não tem como estar tranquilo, né? É a palavra de Deus, né? E eu confesso aos irmãos que, assim, a gente faz estudos, palavras, né? Mas eu confesso que dos meus, não estou velhinha ainda, mas dos meus 35 anos, eu tive um carinho muito grande por essa palavra de hoje. E eu creio que é uma palavra que também vai ter muito carinho no seu coração. Porque através dessa palavra eu senti o carinho imenso de Deus pela minha vida, pela nossa vida, o cuidado. E eu espero que o Espírito Santo de Deus também possa trazer esse conforto e esse consolo para o seu coração. Amém? Glória a Deus. É uma palavra que eu achei linda, irmãos. Falo linda por quê? Porque ela veio falando comigo, ela falou comigo, ela ainda está falando comigo e eu creio que vai continuar falando comigo.
E o importante é a palavra de Deus fazer isso na nossa vida, né? Nos transformar, transbordar a água, jorrar de dentro para fora, né? Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração encontra-se no livro de Ruth. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E essa palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, todos conhecem a história de Ruth, né? O livro de Ruth é uma história conhecida, é um livro pequeno. Acredito que até as crianças conhecem a história de Ruth, né? Mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração a história por outra perspectiva. Porque geralmente a gente fala, lê e ouve a história de Ruth pela perspectiva de Ruth, né? Que é o nome do livro, certo? Quem não já ouviu falar daquela mulher que foi benevolente com a sua sogra, aquela mulher que era uma mulher de honra, uma mulher abençoada, não é? Geralmente é essa a palavra. Mas Deus me trouxe hoje uma perspectiva diferente, mas a perspectiva da visão de Noemi e da sua família. Amém? Eu vou estar lendo os primeiros versículos de Ruth, capítulo 1, começando pelo versículo 1. Tá dando para me ouvir, né, gente? Porque minha voz ela é meio lentinha. Glória a Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E ele e sua mulher e seus 2 filhos, Aleluia. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom, Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, versículo 3, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Amém? Começar até aqui. Irmãos, o nome do tema, do ensino, do estudo, para falar a verdade, eu não chamo nem de estudo, que geralmente, né, estudo a gente explana, vem com versículos, com livros, e esse não foi bem um estudo, mas o nome dessa reflexão é o que temos deixado para trás. Glória a Deus. A gente vê aí a história de uma mulher e de um homem que eram de Belém, ou seja, servos de Deus. Eles eram crentes, como nós, nos tempos de hoje. E existiu uma época em que passou dificuldade, em que aquele povo entrou em necessidade, onde lá, para quem sabe, aquela região é uma região muito seca. É uma região que tem dificuldade em chuva. E essa época foi uma época em que pouquíssimo choveu. E se não chovia, não nascia. Então o povo acabou ficando, acredito que necessitado. Como diz na Bíblia, uma grande fome, muita dificuldade. Mas creio eu que não fome a ponto de morrer, né? Afinal de contas, eles estavam debaixo de uma promessa. E quem está debaixo da promessa, sempre há providência do céu. Amém? Eu creio nisso, porque a palavra de Deus ensina isso. Porém, Noemi e seu marido Elimeleque, eles não viram nessa perspectiva. Noemi e seu marido viram a necessidade, a imensa fome. Então, eles pensaram o quê? Vamos sair? Vamos procurar o quê? Alimento, crescer. Por quê?
Porque eles olharam para Moabe e viram que Moabe estava verde, estava frutificando. Moabe estava sendo o quê? Próspero. Não vou falar abençoado, né? Porque abençoado é o povo de Deus. Mas Moabe estava próspero, né? Porque muitas das vezes é assim que a gente vê o nosso dia a dia. A gente está aqui, a gente olha ali, vai ali na praia e olha aquele condomínio ali que fica no mar. Só daqui a gente já olha, a gente não precisa nem estar perto, né? Só daqui a gente já olha e já fala, nossa, que povo próspero, né? Não abençoado, mas próspero. Porque eles têm de tudo. As mansões dá para enxergar daqui. Então, o que Noemi com seu marido pensou? Vamos para lá. Certo? Porém, o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração. Não era propósito de Deus que eles fossem. Como não é propósito de Deus que muitas das vezes nós tomamos decisões erradas apenas pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, por aquilo que os nossos olhos enxergam. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava no Egito, né, foi-lhe dada uma promessa. A promessa é que eles iriam herdar a terra prometida. Amém ou não amém? Amém. E essa promessa também foi feita para Abraão, que ali seria a herança da sua semente. E o que acontece agora? Noemi já estava na sua herança. Por quê? Porque os juízes, a época dos juízes é depois que o povo herda, né? A terra prometida. É quando o povo já está em Canaã. Então, Noemi, o que ela faz ali? Ela abandona a herança que Deus havia dado para sua família. Ah, irmã, mas Noemi estava passando fome, Noemi estava passando dificuldade. Mas esse é o primeiro ensinamento que Deus nos fala através de Noemi. Jamais abandone a sua herança. Mesmo que você esteja passando dificuldade, necessidade, mesmo que você ache que não vai sair mais nada dali, mesmo que você olhe como Noemi e fale, isso aqui já está seco, não tem mais nada, não serve para nada, não deixe a sua herança, porque ela é herança e promessa de Deus. E quando é herança e promessa de Deus, pode ter certeza que no momento certo, ela vai prosperar. Apenas nós temos que crer e confiar que Deus irá prover. Não é verdade? Quem pode estar abrindo Provérbios, capítulo 3, versículo 5? Alguém já abre Salmo 1:1 e outro abre Provérbios 4:27. Ou seja, Noemi e o seu marido não confiaram em Deus. Sabia disso? Às vezes a gente olha assim e fala, irmã, mas você está sendo dura com ela. Não confiaram em Deus. Como muitas das vezes acontece com a gente também. Às vezes Deus nos coloca num lugar abençoado, nos dá aquele presente, aquela porta de emprego que você orou tanto para ter. E quando chega um certo tempo, tu olha assim e fala, isso aqui já não tem mais o que dar. Estou cansado, não serve para nada, eu vou, embora. E a Deus me trouxe aqui hoje, eu não sei a vida pessoal de cada um, mas eu senti muito Deus falando isso no meu coração. Para falar hoje, nessa noite, para o povo que está aqui, não abandone a herança de Deus. Se foi Deus que te deu, se foi Deus que te colocou neste lugar, calma, confia, que é dali que vai sair a sua providência. Então, não abandone, não deixe, a não ser que Deus venha e fale, sai daqui e vá para lá. Se não foi promessa de Deus, irmãos, permaneça.
Porque na dificuldade, após a tempestade, vem bonança. Amém? Quem abriu Provérbios 3, 5? Pode ler, por favor. Glória a Deus, aleluia. Isso. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e não no nosso pensamento, na nossa ideia. Às vezes você tem um plano, mas esse plano que eu planejei é perfeito. Mas pode ter certeza que não é perfeito. O plano perfeito é o plano criado pela mão de Deus. Então, nessa noite, confia no Senhor, que eu creio que Ele dará o resultado esperado. Mas, como a gente vê aqui no versículo 3, o que acontece com o marido de Noemi? Ele morre. Simplesmente morre. E o que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração? Nos afastar do caminho de Deus, nos afastar da promessa, nos afastar do propósito, gera consequências ruins e pode causar até morte. Mesmo que não seja morte física, mas gera morte espiritual. E eu falo com toda a certeza da minha vida. E eu não sei se vocês sabem, mas eu já tive minhas idas e vindas, mas eu fui criada praticamente na igreja. E se tem uma coisa que eu vi na vida do crente, é que quando ele se aparta do propósito de Deus, procede a queda. Não tem como. Não tem como. Pode procurar na Bíblia. Não tem um que não tenha se apartado da presença, do propósito e não tenha tombado a carroça. Então, Noemi e seu marido se afastaram da promessa de Deus, da herança, daquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. E eles fizeram o quê? Fizeram uma transformação imensa na família deles. Eles modificaram todo o quadro da família. E isso gerou o quê? Consequência. Gerou morte. Quem abriu Provérbios 4, 27. Glória a Deus. Ou seja, não mudar a direção, né? A rota. Porque muitas das vezes a gente pende para o lado. Muitas das vezes a gente olha e fala, não, isso aqui parece ser mais interessante. Aqui está tão devagar, aqui eu acho que vai dar melhor. E é isso que Deus nos ensina. Permaneça no caminho, permaneça de maneira reta, sem olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas segue. Porque se Abraão tivesse olhado para Sodoma, como olhou Ló, nós não estaríamos aqui hoje. Já pensou? Olha a responsabilidade. E isso também é na nossa vida. Olha a responsabilidade que você tem. Se você olhar para a esquerda, corre o risco, pode ser que você não vai levar o nome de uma igreja, mas a sua parentela, os seus vizinhos, como a missionária Arzuca falou, os seus vizinhos, os seus filhos, eles também vão olhar para outra direção. Pelo simples fato de você ter desviado a rota. Então, olha a responsabilidade que nós temos nas mãos de não olhar para outra direção. E outra coisa que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Sair, né? Eles saíram da bênção e foram para onde? Para um lugar que não tinha nada a ver com a presença de Deus. E é aí que também mora o perigo. Ah, mas irmã, aqui não tem nada a ver, mas aqui a pessoa é legal. Às vezes a galera que está aqui tem o coração melhor do que muito crente, porque é isso que a gente escuta hoje em dia, né? Às vezes é ímpio, mas tem o coração melhor do que o crente. Não se engane.
Só quem sabe o que há no coração do ser humano é Deus. A pessoa, muitas das vezes, ela pode te mostrar ser algo que ela não é. E eu vivo experiência própria de confiar em pessoas que eu achava que eram íntegras, amigáveis, e depois você descobrir que a pessoa era totalmente o oposto daquilo que ela mostrava. E acontece, porque o ser humano é assim. E nós tendemos a falhar. Então, acontece. E o povo de Moabe não era um povo de Deus. A irmã não era um povo de Deus. O povo de Moabe tinha outros deuses, outra direção, outra forma de agir. Ah, mas eles foram para lá, eles eram crente. Pega um crente e coloca ele 10 anos vivendo no meio de um monte de pessoas que não tem nada a ver com crente. Só ele, sozinho. Vamos ver se ele vai sair dali firmemente crente. A não ser que seja um propósito tremendo de Deus, dificilmente ele vai sair dali firme crente e todos à sua volta vão ser convertidos. Por quê? Porque eles foram criados assim. Não sei se vocês conhecem a história de Moabe. Moabe já foi criado de uma maneira devassa. Moabe, para quem não lembra da história, eram os filhos de Ló. Olha só da onde veio a formação de Moabe. Já veio de uma forma ruim, né? As próprias filhas embebedaram o seu próprio pai e engravidaram dele. Então, a forma que nasceu Moabe já não era boa. Mas, mesmo assim, eles fizeram a mesma coisa que Ló. Não, vamos para lá, porque lá a gente vai prosperar. Então, o que Deus está nos alertando nessa noite? Não olhe para o lado de lá. Permaneça na promessa e na graça. Porque, às vezes, aquilo que está brilhando nos seus olhos pode ser aquilo que vai te prejudicar lá na frente. Agora, tudo brilha, tudo é bonito. Mas e depois? E isso, meus irmãos, não é só em questão financeira, não. É em questão espiritual também. Todo mundo é bom e é legal até você não conhecer. O seu irmão que está aqui dentro, você sabe quem é ele. Ah, mas fulano é chato. Mas fulano é chato, mas você sabe quem é o chato. Ah, mas o fulano de lá da outra igreja, eu vi que ele é mais legal, ele é mais bonzinho. À sua vista. Mas você não conhece ele intimamente. Eu conheço a irmã Ângela, eu sei quem é a irmã Ângela. Eu não sei quem é a irmã da outra igreja. E isso é importante na nossa vida. Nós temos que aprender a ser centrados naquilo que o Espírito Santo plantou no nosso coração. E é isso que Deus hoje traz para as nossas vidas. Aprender a permanecer e criar raiz. Porque quando as nossas raízes ficam firmes e profundas, pode ter tempestade, pode ter seca, pode ter o que for. Ela vai permanecer firme. Se você não deixar a sua raiz permanecer firme, pode ter certeza que no outro lugar ela vai fraquejar, e vai fraquejar, e vai fraquejar, porque ela já não está presa em lugar nenhum. E a influência, irmãos, a influência pode gerar a morte espiritual, sim. Por mais que digam que, não, irmã, eu tenho a mente forte. Gente, esse livro, que se chama A Palavra de Deus, ele é o livro mais psicológico que eu já conheci na minha vida. Ele é psicológico, ele é emocional, ele é espiritual. Tudo tem aqui dentro. Tudo. E não tem como. Influencia. Se não influenciasse, não teria vários versículos na Bíblia nos ensinando a não nos misturar, a não nos influenciar, a não agir como os fariseus. Por que é isso? É sem propósito? Tem um propósito para esses avisos. O propósito é para isso. Porque nós, seres humanos, nós somos, sim, influenciáveis. Nós nascemos para ser influenciados.
Tudo ao nosso redor nos influencia. É por isso que Deus nos ensina a caminhar na palavra de Deus, a aprender. Não se aparta dessa lei, nem de dia, nem de noite. Não é isso que ele falou para Josué? Por que ele falou isso para Josué? Porque ele sabia que Josué ia entrar em Canaã e ia ter muitos povos diferentes. É cananita, é amorreu, é saduceu, e por aí vai, filisteu. E como que ele ia conseguir não olhar para a esquerda ou para a direita no meio desse povo? Palavra, ler, ensino, encher os seus ouvidos com tudo aquilo que vai te trazer fé. Tudo aquilo que vai te fazer permanecer. Não adianta a gente perder o nosso tempo vendo coisas que não vai edificar a nossa vida. Ah, irmã, mas você está sendo quadrada. Pode ser que eu esteja sendo quadrada, mas o título da pregação fala o quê? O que temos deixado para trás? Ah, mas a gente não deixa mais. A gente acha que a gente pode ser da maneira que quiser, da forma que quiser, que a gente pode falar o que quiser, que a gente pode vestir o que quiser. E quando a gente vai ver, a gente já é um moabita, a gente já é um filisteu. E eu falo isso, irmãos, não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim também. Para mim. Porque isso é a nossa realidade. Quem é crente sabe que está cada vez mais difícil andar sem, mas isso aqui é legal. Eu não estou roubando, não estou matando, não é assim? Não estou prostituindo. Mas tem coisas que não vai fazer você fazer essas coisas agora. Mas elas estão te alimentando para fazer você fazer isso futuro. Ah, irmã, que exagero. Não. Começa a assistir só besteira que fale palavrão. Aquilo tudo vai estar na tua mente. Você pode não falar agora para fora, mas aquilo já está internalizando. Filmes, tudo aquilo que você vê que não é de Deus, é contra Deus, é violento, é tudo que seja perverso. Isso, se eu não me engano, se não falar a memória, quem tiver bom de Bíblia aí me ajudar, eu não sei se é exatamente em Gálatas, mas fala exatamente o quê? Tudo aquilo que não for pecado, não for ruim, não for mágoa, não for escandaloso, tome para si. Não é assim que Paulo fala? Tudo aquilo que for fé, amor, paz, esperança, aí você pega. Tudo que for ruim, joga para fora. Porque nada vai ter proveito. Nada tem proveito. E eles olharam para o povo de Moabe e se misturaram com o povo de Moabe. Foram, acharam que ia prosperar. Quem abriu o Salmo 1:1? Salmo 1, ou seja, bem-aventurado aquele que não vai se misturar. Ah, mas ele representava escarnecedores? A partir do momento que você vê que é um povo que não tem os lábios voltados para a palavra de Deus, pode ter certeza que hoje você não viu, amanhã você não viu, mas no quinto dia você vai ver ou escárnio, ou falando mal, ou prejudicando alguém com seus lábios. Quando você vai ver, você já está tão acostumado com o mesmo tipo de conversa, que vai sair isso e você não vai nem perceber. Não vai mais te afetar, porque você está acostumado a ouvir. Ah, mas fulano é assim. Ah, mas ciclano é tudo ruim, é isso, é aquilo, e tu está lá. É verdade. Quando você se dá conta, você já está lá. Quem nunca passou por isso? Atire a primeira pedra, quem nunca passou por isso. Quando vai ver, já está lá, já está ouvindo, já está... E nem percebeu que o pecado já está, como diz para Caim, né? O pecado já está às portas e ele te dominará. Olha que coisa tremenda que Deus falou para Caim. E que ele fala para nós nessa noite. O pecado jaz à porta e ele te dominará. Ah, não domina? Domina. É só esperar a oportunidade.
É assim, ó, de gota a gota. Quando você vai ver, já está dominado e nem percebeu. Com a mente cauterizada no pecado. E ainda aponta e critica aquele que nem, né? Ah, mas essa aí é quadrado, que isso? Para que tanta santidade? Porque a Bíblia nos ensina, sede santo como eu sou santo. Amém? Com certeza. Eu já passei por isso. A minha família é do interior. Eu passava as férias lá, 15 dias eu voltava falando leite, quente, dente, gente. Porque você acostuma. Vai morar na Bahia para tu ver se você não volta baiano. Convicto. Ninguém vai dizer que você não é baiano. Porque é parte do ser humano. Então, isso que Deus veio nos trazer através da vida de Noemi. A consequência que gerou deles terem ido para outro lado, né? Pensarem na prosperidade. E no capítulo 4, eles tomaram para si moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Ou seja, eles não só foram para onde não era para ir, como ainda se misturaram. Fizeram aliança. Por quê? Como a gente acabou de falar, não tem como você estar 10 anos num lugar e falar que eles estavam lá como judeus. Provavelmente eles já viviam como moabitas. Por quê? Eles se casaram com moabitas. Ah, irmã, não tem como. Você já viu um casal? Ah, mas eu sou muito diferente do meu marido. Sim, eu sou. Eu digo que eu sou porque a gente é muito diferente. Porém, se você for analisar em questão de princípios, forma de vida, pode ter certeza que é igual. Vocês vão pensar igual. Vocês são diferentes na característica, mas na hora de falar algo que seja definitivo na casa, no lar de vocês, o homem vai pensar igual à mulher. Não tem como. Pode ver que quando a gente faz pergunta para o marido ou para a mulher, fala, pode ser verde? Ele fala, não, vai ser verde, sim, pode pôr verde. Ah, mas perguntou para sua mulher? Não, ela vai gostar de verde. Por quê? Porque já sabe que um tem o pensamento igual do outro. Então, não tem como o marido casar com uma moabita e ser santificado. Por quê? Porque ele está casado, vivendo e agindo com uma moabita. No começo, ele pode até tentar, né? Ela pode até tentar se esforçar, mas depois vai acontecer o quê? Vai começar a agir igual. Provavelmente vai nas mesmas festas, ou tu acha que ele vai deixar a mulher dele sair sozinha. No começo vai ser só para vigiar, né? Não, eu vou contigo, vou contigo. Depois ele vai acostumar. Tá ali junto, tá falando o mesmo assunto, as mesmas coisas. E ele vai virar igual. Extremamente igual. Não é à toa que fala na Bíblia que é uma só carne, né? Então, isso está na palavra, tá, irmãos? Então, eles se conformaram. Em Romanos 12, 2, fala o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas renove a sua mente para que você experimente qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Não está exatamente assim, porque minha mente não está das melhores. Mas eu creio que eu ainda consegui chegar, no... Mas o importante aqui é o quê? Não nos conformarmos. Eles se conformaram, eles casaram, e mesmo depois de ter vindo a consequência, né? Porque nessa parte que eles casam, o marido de Noemi já tinha morrido, né? Aprendeu a lição? Não. Permaneceram lá. Ah, mas aqui eu estou prosperando. Não é assim? Ah, mas aqui eu vou sair daqui. Aqui eu estou bem, aqui eu estou ganhando dinheiro, aqui eu estou top, olha a minha casa, olha meus bens, olha meu carro, olha minha moto, não é assim? Vou deixar isso aqui?
Permanece. Permanece. E quando vai ver, está alinhado com aquele povo. Quando vai ver, está conformado com a mesma maneira de pensar daquele povo. Ah, o que tem? Ah, falou uma mentirinha ali, mas não tem nada demais, não. Era só uma mentirinha para deixar passar. Ah, mas o que tem? Fez um joguinho ali, mas o que tem? Não pode. Um exemplo, tá, irmãos? Modo de dizer, tá? Ah, mas o que tem? Pegou ali, não sabia de quem era, mas... Não sabia de quem era, né? Assim, estava dentro da igreja. E olha que eu já vi isso, hein, irmãos? Estava dentro da igreja. Ah, mas eu não tinha dono, não sabia de quem era. E, ó, acostuma. Se acostuma com o pecado. E quando vai ver, está vivendo igual o mundo. Ah, fulano ali é crente, nem sabia. Já viu assim? Eu já vi isso. De olhar assim e falar, fulano, crente, nem parecia. Ah, irmã, mas você está julgando? Não, não estou julgando. Mas, infelizmente, no mundo que a gente vive, a gente vê, a gente age e fala de acordo com o que a gente vê. Porque ninguém é adivinho, meus irmãos. Quantos crentes não falam isso hoje? Ah, mas isso é julgamento. Não, não é julgamento. Nós vivemos assim. Nós vivemos dessa maneira. Se você vê a irmã caindo na esquina, eu falo caindo não em pecado, tá? Tropeçando, né? Caiu, tomou um tombo. Tu não vai chegar para o teu marido e vai falar, meu irmão, fulana tomou um tropeço ali agora. Tu não vai falar? Você viu. Não foi uma invenção. Você viu. Está entendendo, irmãos? Onde eu estou querendo chegar? Ai, mas aquela vizinha é fofoqueira. Ela viu. Você não quer que ela fale? Não faça. E isso eu aprendo na Bíblia e isso eu aprendia na minha casa com a minha mãe. E hoje eu vejo muitas pessoas, né, com aquele mimimi. Ai, mas não pode falar. Não pode sair na rua que o povo já está falando. Meu irmão, não quer que fale? Não faça. Seja a diferença. Porque é isso que Deus espera de você. Seja diferença. Seja referência para as pessoas. Seja um obreiro que não tem do que se envergonhar. Né? Não é assim que fala a palavra de Deus? Mas será que as pessoas hoje em dia querem ser um obreiro que não tem do que se envergonhar? Não, né? É mais fácil a gente criticar a vizinha fofoqueira. Ah, mas ela é linguaruda. Ah, a irmã não pode ver nada que falou. Não é mais fácil? E continuar no erro? Então, que nós venhamos aprender hoje. Que nós temos, sim, que fazer a diferença. E não nos conformar, né? Não se apegar. Ah, mas eles são meus amigos de longa data. Amém, irmãos. Mas a partir do momento que ele não fala a mesma linguagem que a sua, não tem como um cego guiar o outro, né? Assim que fala na Bíblia. Não tem como as trevas se dar com a luz. Um dos dois vai ter que sair, não é assim? Por que um dos dois vai ter que sair? É física. Se você apagar a luz aqui, vai ficar tudo escuro. Se você acender uma luz, o escuro acaba. Não tem como. Não fica, mas é meio escuro, meio claro. Meio claro, meio escuro. Não, ou é escuro ou é claro. Não tem como fugir disso. É o real. Amém? Quem pode abrir Tiago 4:4? Glória a Deus. Tiago 4:4. Pode ler, está aberta. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torne inimigo de Deus. E olha que esse versículo está na Bíblia, né? Não é eu que inventei, não foi eu que coloquei. E não está no Velho Testamento.
está no novo. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. E ele não fala como, ai, amiguinho. Não, ele fala, gente adúltera. Por que adúltera? Porque está se mancomunando aonde não deve mancomunar. Adulterando não é contra o seu marido, contra a sua namorada, contra o seu noivo. É adulterando contra Deus. Ah, mas eu não estou adorando Deus nenhum. Não está adorando diretamente a um Deus, mas a partir do momento que você se alia a pessoas que servem a outros deuses, você está, pelas beiradas, você está adorando ao Deus da outra pessoa, pela maneira de agir. Ah, ele é acostumado a pular 7 ondas, não tem nada demais, só dá sorte. Você não adora o outro Deus, mas se você faz, você está participando. Está participando. Como muitas coisas. Ah, mas essa música não tem nada demais, não fala de coisa ruim. Mas se pertencer ali, você está participando sim. Ah, mas esse filme é tão legal, fala dessas coisas, mas é só um filme. A partir do momento que você coloca ele dentro da sua casa, para prestar atenção, para ouvir o que ele tem a dizer, a mensagem que ele tem para te passar, você está participando sim. E isso é o perigo. Isso é o perigo. Não é perigoso aquele que sabe, que olha assim e fala, não, eu estou aqui, mas pior é esse, que está participando e acha que não está. Porque é esse que o inimigo está ali, está dentro da casa e muitas das vezes nem percebeu. Só vê as coisas acontecendo, só vê as coisas tendo queda, mas não sabe de onde vem a queda. Igual Noemi. O marido morreu, as coisas começaram a ficar difíceis, mas será? Ah, mas é assim mesmo que acontece. Mas não para enxergar onde é que eu estou errando. Será que é o caminho que eu tomei está certo mesmo? Glória a Deus. No versículo 5 fala assim: e morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Como que Noemi ficou? Desamparada. Ou seja, uma mulher que viu a oportunidade de crescer, que viu a oportunidade de prosperar, num povo desconhecido, que não era o seu povo, mas era um povo contra o seu povo. Hoje ela está o quê? Desamparada. Porque a mulher viúva não era que nem a mulher de hoje, que trabalha, que sai. A mulher viúva não tinha direito de nada. Ou seja, ela ia realmente passar fome. Totalmente desamparada. Imagine agora. E o Espírito de Deus falava, sabe o que no meu coração? Esse é a visão do mundo. As pessoas vai na outra direção, pega aquilo que o mundo está mostrando, né? Começa a prosperar, começa a ficar bem por um tempo. Porque se você for ver, eles deram até o tempo. Eles viveram lá quanto tempo? 10 anos. Então tem o tempo certo. Mas depois o mundo a deixou desamparada. E é isso que acontece hoje também. Você pode até pegar, você pode até começar a crescer, você pode até achar que está bom, mas no final das contas, você vai acabar desamparado. Como Noemi acabou. Sem nada, sem ninguém por ela. Olha só a situação dessa mulher. E no versículo 6, o que ela faz? Olha só como é tremendo. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela o quê? Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.
Quando o mundo desamparou essa mulher de uma forma horrível, porque para nós pode não parecer nada, mas ela ficar em situação total, sem nada, o que ela ouviu? Que lá na terra dela, lá na terra da promessa, lá na terra que ela abandonou, na herança, o projeto de Deus, aquele ministério parado, jogado às traças, Deus visitou. Ela ouviu e trouxe pão, ou seja, trouxe a providência. E o que o Espírito Santo de Deus fala nessa noite para as nossas vidas? Só Deus é o Deus da providência. Só Deus é o Deus que vai abençoar. O mundo vai fazer isso. O que Moabe fez com ela, no versículo 5. Desamparar. Por quê? Porque ela era de um povo estranho. Mas tu acha que ela, necessitada, viúva, você acha que o povo de Moabe ia se condoer dela? Não. Sabe por que não ia? Porque não era costume do povo deles ajudar estrangeiro, ajudar viúva. Pelo contrário, eles escravizavam, eles maltratavam. Isso não era a lei daquele povo. Então, só na presença de Deus, ela teria o quê? Uma condição de vida. E ela ouviu que Deus tinha dado a providência lá. Agora, imagina a sensação dessa mulher. Eu abandonei, eu larguei, eu deixei, mas Deus entrou com providência. E quem ficou na promessa foi o quê? Abençoado. Ou seja, eles precisaram abandonar a promessa? Precisaram abandonar a herança? Não. E por que muitas das vezes a gente acha que a gente precisa? Por que muitas das vezes a gente acha que a gente tem que largar? Larga, joga fora, isso não serve. Não está bom, não está prestando. Não vai dar certo. Larga, joga fora. Vai dar. Se está na promessa de Deus, se está debaixo da herança do Senhor, vai dar. No momento certo, vai prosperar. Porque era a promessa de Deus. Aleluia. Agora eu vou pular para o versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Assim, porque como todos conhecem a história, né? Passar uma pincelada, todos conhecem, então ela se levantou e decidiu voltar, né? Como o filho pródigo olhou e falou, pô, estou passando perrengue, me quebrei, me prejudiquei, estou todo quebrado, todo arranhado, todo dolorido, mas eu vou voltar. Por quê? Porque ela conhecia quem era Deus. E nós conhecemos quem é Deus, né? Não é assim que a gente faz? Estou toda quebrada, arrependida, mas eu vou voltar, porque eu sei que lá Deus é um Deus da providência. Lá Deus é um Deus de perdão. Aqui não. Aqui só tem treva. Aqui a tendência é eu me derrubar mais. Ela não era boba. Ela sabia que lá ela tinha chance de ter resultado. Lá ela tinha chance, pelo menos, de receber o perdão. Coisa que o mundo não vai dar. Nenhuma prosperidade vai dar. Então ela voltou. Suas noras tentaram voltar junto. Uma voltou para os seus deuses. E a outra, por intermédio de Deus, eu falo isso por intermédio de Deus, seguiu com a sua sogra. Porque eu creio que era propósito de Deus. Aquela moça, provavelmente, não tinha tanto desejo de permanecer com aquele povo. Provavelmente, ela olhava o seu povo e não via como um povo bom, como um povo generoso, como ela via Noemi. Então, ela decidiu ir com Noemi, seguir o Deus de Noemi. Quantas pessoas, muitas das vezes, nos vê assim? Nossa,
A irmã ali está destruída, mas eu vou ajudar ela e vou pegar na mão dela e vou com ela, porque eu sei que o Deus que ela serve, não é assim? Muitas das vezes é assim que acontece. O Deus que eu vejo na vida dela, eu sei que vai abençoar ela e vai me abençoar também. Como Deus é tão maravilhoso, que foi o que ele falou através da missionária Zuca. Tudo ao redor vai ser abençoado. Ruth entendeu isso. Ruth entendeu isso. Que ela, se ela fosse e ajudasse Noemi, ela sabia que a bênção que pegasse em Noemi ia pegar nela também. Ou seja, ela teve mais fé no Deus de Noemi do que até mesmo a própria Noemi, que estava se sentindo destruída por aquela situação. Então elas foram. E na palavra de Deus, no versículo 19, fala que quando, assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Ou seja, lembra daquilo que eu falei do povo de Moabe? Provavelmente ela quis ir embora porque ela sabia que lá, aquele mesmo povo que às vezes aplaudia ela, pedia ajuda, estava ali junto quando ela estava numa condição boa, é o mesmo povo que provavelmente virou as costas para ela. Porque se o povo não tivesse virado as costas para ela, Noemi não ia querer ir embora. Porque não é assim que a gente é. Ela ia permanecer. Tá tudo bem. Mas provavelmente a primeira coisa, quando ela acabou, não tem filho, não tem marido, não tem mais bens, a primeira coisa que eles fizeram é virar as costas. Mas assim que ela entrou em Belém, a primeira coisa que o povo fez foi se condoer dela. Ou seja, não espere a bondade do povo de fora. Ah, mas o povo crente é ruim. Mas você pode ter certeza que se passar qualquer vento, qualquer situação, os primeiros que vão se condoer e te abraçar vai ser o povo que estava contigo na caminhada. Vai ser aquele povo que tu largou lá na caminhada, deixou lá onde você ficou e vai olhar para você e vai falar, nossa, irmão, que triste, que tristeza, tá? Por que você abandonou aqui? Por que não estava com a gente? Não o povo de fora. Porque o povo de fora, eles vão te agradar até quando você tiver algo de bom para oferecer. Quando você não tiver mais serventia, você não vai ser mais nada. Porque é assim que o mundo faz. Te desampara. Não foi assim que ela ficou desamparada. Não fui eu que criei, é o que estava escrito aqui. Aleluia. E no versículo 20, porém ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, vazia o Senhor me fez retornar. E aqui eu achei muito interessante essa parte, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né? Ah, nesse momento ela estava culpando Deus, não é assim? Ah, ela falou, não me chame, eu estou amarga, não é assim? Porque o Todo-Poderoso, olha só. Só que o que o Espírito Santo de Deus me fez enxergar, nesses 2 versículos, não é que ela estava culpando Deus. Até porque quem vai culpar alguém não faz tanta reverência, né? Você quer culpar alguém, você vai reverenciar. Ah, mas a Ângela, aquela pessoa maravilhosa, fez isso comigo. Não. Você vai criticar, né? Tu viu? Que mulher é essa? Isso porque é crente. Olha o que fez comigo. É assim. Mas ela falou o quê? O Todo-Poderoso. Ou seja, ela sabia que a falha de ter ido para lá não foi de Deus, mas foi dela. Nesse versículo, ela mostra que ela entendia
que Deus a fez tornar vazia. Saí cheia, mas tornei vazia. E ela fala, me chame de Mara, porque ela está amargurada. Mas não era porque ela estava amargurada com Deus. Ela estava amargurada consigo. Porque ela sabia que ali ela ia ter conseguido prosperar. Ela ia ter conseguido manter sua família. Provavelmente seu marido ia estar vivo, seus filhos iam estar junto com ela. Seus netos. Mas agora ela estava só e vazia por uma falha. A de não confiar na herança, nem na promessa de Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. O que nós temos deixado para trás? O que nós estamos deixando no caminho? Será que a gente está dando valor àquilo que Deus colocou na nossa mão? Ou será que a gente está deixando de lado porque não prosperou? Será que aquele chamado que Deus te deu, você está sabendo cuidar dele? Ou será que você deixou ele de canto porque ele não tem visão? Porque muitas das vezes é assim, né? Ah, eu sou levita, mas ninguém me convida para louvar. Então eu não sirvo mais de nada. Então para que eu vou louvar? Eu vou procurar outra coisa para fazer. Onde as pessoas vão me parabenizar, vão ver que eu estou fazendo bem. Não é assim? E a gente acaba deixando de lado o quê? O nosso chamado, o que Deus prometeu para você. Se Deus te chamou para algo, é aquilo que Ele quer que você faça. E não tem como fugir. Por quê? Porque, como disse Noemi, ela foi cheia, né? Voltou vazia, quebrada, destruída, mas voltou. Por quê? Ela voltou. Ai, porque Deus é ruim, fez ela voltar assim toda destruída para aprender a lição? Não, porque Deus a ama. E Ele sabia que ela ia estar lá, mas Ele ia fazer questão de trazer ela de volta, quando ela reconhecesse a falha. Quando ela reconhecesse que só lá é que ela ia ter a salvação. Só lá ela ia ter a esperança que ela precisava. E muitas das vezes é assim conosco também. Até que a gente se quebra para reconhecer, aí Deus faz você voltar. Não foi aqui que eu te coloquei? Volta quebrada, mas é aqui que eu te coloquei. E é aqui que você vai prosperar. É aqui que é o seu chamado. É aqui que é o seu propósito. Essa é a tua família. Quantas pessoas estão deixando a sua própria família para trás? Ah, mas isso aí não é de Deus, não. Esse é o teu chamado. Traz para perto, traz para junto. Tenta chamar. Eu sei que é difícil, às vezes a gente não bate, não tem jeito, mas tem que trazer. Porque é teu, tua herança. E no capítulo 2, irmãos, eu não estou passando para falar o livro inteiro, porque a minha intenção não é, como eu falei, falar a perspectiva de Ruth. Porque Ruth foi uma bênção, todos conhecem. Mas é que a gente veja a perspectiva de Noemi. Né? No capítulo 2, o 9, capítulo 2, o 19 e o 20. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste e onde trabalhaste? Bendito aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este é o nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. Ou seja, ela voltou e Deus mostrou para ela que ela não ia ficar desamparada. A nora dela foi trabalhar justamente, como diz o povo, por coincidência, aonde? Nas terras que pertencia à família dela. Olha só. Ah, é coincidência? Não. Propósito. E agora você me diz,
que ela falou? Louvado seja o Senhor. Tu acha que isso são palavras de alguém que estava acusando Deus de alguma coisa? Não. Ela louvou a Deus, porque ela disse, acredito que ela pensou, mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo largado, abandonado, mesmo assim ele ainda foi beneficente para comigo. E para com os mortos, né? Porque a sua parentela toda ia ser salva através desse remidor. Mas precisava que Noemi passasse por tudo isso? Não. Ah, mas precisava porque ia estar na Bíblia. Não. Deus aproveita a oportunidade para nos mostrar, na Bíblia mesmo, que existem situações, meus irmãos, que não tem necessidade de nós passarmos. Se nós nos fixarmos no ensino de Deus. Se nós nos fixarmos na palavra dele, naquilo que ele tem para as nossas vidas. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei porque eu falo que eu também sou assim. É muito difícil. Às vezes a gente quer colocar as asas, bater asas e voar e fala, não, eu vou chegar lá. Aí muitas das vezes Deus põe a cordinha e fala, não, mas não é lá que eu quero. Aí a gente bate o pé e fala, pô, mas eu queria estar lá, pô, era lá que eu queria. Se sente frustrado, se sente triste. Eu falo por mim, vou falar pela minha experiência. Os últimos tempos, eu me dediquei tanto. Eu fiz, gente, eu acho que umas 4 provas de concurso público. Porque eu cismei que eu falei, não, eu quero ir lá, porque lá eu vou ganhar bem, vou pegar, nem que passe em 2, vou ganhar pra caramba, vou ficar de boa, e minha vida vai estar com o burro na sombra. Mas, no fundo, tinha já uma palavrinha que falava, não, minha filha, fique aqui, eu não te dei aqui, não é aqui. E eu ficava, não, mas eu vou porque eu quero. E aconteceu o quê? Nada. Me deu uma frustração tão grande que eu falei, caramba, agora não tem mais nada para fazer da minha vida aí, ó. Para que isso? O que eu vou fazer? Porque era aquilo que eu queria. Mas eu não entendia que não era aquilo que Deus queria. Porque é Ele que sabe o nosso caminho. É Ele que sabe o propósito para a nossa vida. E Deus tem falado muito isso para mim. Essa palavra, Deus falou muito para mim. Agora, o que você vai fazer da sua vida? Volte para o propósito. Volta para onde eu te coloquei. Volte para aquilo que eu coloquei no seu coração. Cadê aquele propósito? Cadê aquele plano que eu te dei? Tinha tanto amor por aquele plano? Quem não tem um plano na vida que foi Deus que colocou no nosso coração? E a gente no começo, ai, é isso, é esse meu chamado, eu vou e arde, queima e você faz, mas passam uns tempos, nada acontece, nada dá certo, aí você se frustra, se esfria, aí de repente tu para e olha assim e fala, Deus, cadê? Cadê aquele propósito? Cadê aquele chamado? Cadê aquele amor? A gente deixa. Deixa por causa de desânimo, por causa da frustração, por causa do esquecimento. Porque até isso faz a gente desanimar. Ah, mas todo mundo não olha para mim? Olha fulano lá, fulano cresceu, eu estou aqui ainda? Não aconteceu nada, eu não fui levantado, ninguém me vê, ninguém me aplaude, ninguém me dá uma agenda. Não é assim? E frustra. Ai, irmã, frustra não, frustra sim, porque a gente é ser humano, frustra. Quem não quer ter reconhecimento? Todo mundo, gente. Todo mundo quer ser reconhecido. Quem falar que não quer, ou está no primeiro amor, porque no primeiro amor a gente não quer mesmo, né? Essa que é a realidade, a gente nem liga. A gente quer Deus. Mas para não se frustrar, ou está no primeiro amor, ou então, meu irmão, você logo vai subir sua pedra, vai ser cantada, porque você já vai subir, pode ter certeza. Já santificou. Porque a gente é ser humano, a gente falha. Mas o que Deus trouxe nessa noite para a gente colocar no nosso coração é confia, tenha fé, não se abale, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. A minha promessa ainda está de pé.
Eu prometi, eu vou cumprir. Confia, continua, pega aquele projeto, abraça ele e segue com fé, com amor, que eu vou fazer. Apenas espere, não deixe o desânimo aplacar, não deixe a fome achar que não vai dar certo. Não deixe que outras coisas mude a sua rota. Nem tristeza, desânimo, falta, briga, falta de amigo, falta de amor. Tudo isso a gente encontra na palavra de Deus. E isso o inimigo faz para que nós mudemos a nossa ideia. Para que nós nos frustremos, para que a gente não queira mais enxergar o alvo. Porque essas coisas fazem com que a gente não enxergue o alvo. Ah, fulano é assim. Ah, eu vi que a irmã estava errada mesmo. Por isso que eu não gosto. Tudo pra gente é assim, né? Por isso que eu não gosto. Ah, mas eu vi fazendo errado e ninguém falou nada. Por isso que eu não gosto. Uma vez, para encerrar, uma vez eu estava lendo uma palavra que falava no final de João. E eu achei lindíssimo isso. Que João e Tiago, quando Jesus veio, depois de ter ressuscitado, ele veio na terra e ele chegou para Pedro e falou, né? Pedro, me ama? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, me ama? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez falou, né? E ele falou, tu sabes, Senhor, que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus começa a falar o quanto ele sofreria por amor de Cristo. Olha só, no lugar de Jesus falar, então agora você vai ser o pastor maior que já viu nessa terra. Passa o manto aí para ele, foi isso? Não. Ele falou, tu vai ver como vai ser, tanto quanto o homem, filho do homem, tu serás. Já falando que ele ia ser crucificado, né? O tanto que ele ia padecer pelo nome do Senhor. Por amor a Cristo. Aí então Pedro olha, vê João ali, né? Na espreita, porque João sempre onde Jesus ia, ele ia atrás. Nem chamou, mas ele estava lá já. É tipo o primeiro amor, né? Nem chamou, mas ele foi. Então ele olhava e falava, e esse aí? O que vai acontecer com esse? Quem já viu esse capítulo? E ele fala, o que vai acontecer com este, Senhor? Aí Deus olha para ele, se eu quero que ele permaneça, que importa a ti? Segue-me tu. E eu achei maravilhoso aquilo. Aquilo para mim foi um tapa na cara do crente. O que importa o que acontece com o teu irmão? Se ele está em cima, se ele está embaixo, se ele vai ter cargo, se ele não vai ter cargo, segue-me tu. Que importa se ele caiu? Que importa se ele pecou? Que importa se ele está falando errado? Segue-me tu. Sabe o que eu entendo com isso? Faz você, sem olhar o próximo. Está errado ele, não interessa, faz você. Tu não sabe como é? Faz você melhor. Segue você. Ele não quer fazer? Faz você. Ele não quer limpar? Limpa você. Ele não quer louvar? Louva você. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que fazer. Deixa os outros fazer da maneira deles. Porque naquele grande dia, ele vai cobrar de você o que você tinha que ter feito. Ele não vai cobrar de João ter morrido na cruz. Tanto que João nem foi. Mas ele ia cobrar de Pedro. Porque era para Pedro ser o mártir, não João. Entenderam, irmãos? Ele vai cobrar de você aquilo que é para você fazer, não o que a irmã tem para fazer. Então esquece os outros. Segue você a Cristo. E lembre que o plano perfeito não é o nosso, é o de Deus. Só Ele sabe o melhor plano para as nossas vidas. Amém? Eu trouxe um louvor, se você pudesse pôr de pé, para a gente encerrar. Esse louvor, o Espírito Santo de Deus colocou ele no meu coração, que ele fala justo disso, o plano perfeito que Deus criou para nós. Além desse plano que você tem, de ser isso, de ser aquilo, de ter cargo, de ter qualquer coisa que seja, Deus já tem um plano melhor e que Ele já colocou na nossa vida, que muitas das vezes a gente não valoriza. Amém?
O pastor pediu para lembrar a todos da confraternização. Amanhã, a partir das 11 horas, as irmãs já vão estar lá. Você que puder ajudar, ajude. Você que ainda não contribuiu, manda para a missionária Tatiane, contribua e não deixe de ir, porque vai ser uma bênção. Eu creio que todo mundo vai estar mais que feliz amanhã. Todo mundo na graça. E vamos lá para a honra e glória do Senhor Jesus, que também se divertir faz parte da alegria do crente, né? Até porque na palavra de Deus fala o quê? A alegria do Senhor é nossa força, né? Não é a tristeza. Então, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode colocar, Danilo. Normal. Deixa o chamado do louvor para quem tem o chamado do louvor. Um plano para salvar, um pacto. Preste atenção neste louvor. Lembre-se de colocar ele no seu coração, amém? Resgate, salvação, encheu seu coração, ele me exultou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Lembre-se da onde que te tirou, hein? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Pra salvar, ato pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele me exultou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus
que você venha sair nessa noite, lembrando que o plano perfeito foi de Deus. Ele já foi feito. Jesus, que morreu na cruz para te salvar. E em nenhum momento ele pensou em desistir. Ele foi até o fim. Então o plano perfeito já veio de Deus. Então, faça como Jesus. Não abandone o plano de Deus. Segue o roteiro que Deus fez para você e para as nossas vidas. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade. Eu vou chamar o pastor Job para estar orando, e eu agradeço minha oportunidade nesta noite. Glória a Jesus. Salve a igreja, pastor Jesus. Amém? Quem foi edificado pelo ensino desta noite? Glória a Jesus. Para mim, meus queridos, é um dos melhores cultos que tem. É o culto de ensino da palavra. Porque a palavra diz que nós somos libertos pela palavra. Então, se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, nada pode te atingir. Porque você foi liberto e crê na palavra. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Pai, por este culto de ensino esta noite, onde nós temos aprendido da tua palavra, Rei da Glória, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando cada um dos seus filhos que entrou por esta porta aqui esta noite, meu Deus Santo Poderoso. E aqueles, ó Pai, que não deu para estar aqui, Senhor, vai de encontro à vida de cada um. O Senhor pode estar abençoando, guardando, protegendo e livrando, ó Pai, de todo o mal, Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Pai, nos conduz também com segurança para nossos lares, nos livrando, guardando, protegendo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Estende sua mão assim, meus queridos, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, que Deus abençoa em nome de Jesus.